Olá pessoal, bem-vindos à MedCell. Hoje, no capítulo de UTI, nós vamos estudar intoxicações exógenas, mais a abordagem de tratamento específico. Existe uma outra aula de abordagem geral das intoxicações exógenas. Acontece que algumas intoxicações, a gente sabe exatamente o que o paciente tomou, né? Lembram dessas 3 perguntas que estão lá na outra aula de intoxicação exógena, avaliação geral? Então, às vezes a gente sabe o que o paciente tomou. E aí, algumas substâncias têm o antídoto, têm o tratamento específico ou o tratamento mais indicado. E é isso que a gente aborda nessa discussão, ok? Vamos começar. Toda substância que está aqui vai ser dividida em quadro clínico, análise laboratorial e o tratamento específico. E eu vou tentar trazer para vocês um pouco da vivência clínica, porque de muito tempo em pronto-socorro e UTI, a gente já pegou vários desses casos de intoxicação exógena. Então, vamos contar algumas histórias para vocês aqui de casos reais, ok? Primeira substância, paracetamol. Na fase precoce, no quadro clínico, super inespecífico, ok? Você vai confundir isso com qualquer outro quadro agudo, náusea, vômito, sudorese, palidez. Claro, a pessoa está chegando e dizendo que ingeriu paracetamol. Então, no começo, você tem uma coisa super inespecífica. Se ele teve uma ingestão muito grande, uma quantidade tóxica, em 1 dia a 2 dias, podem aparecer os sintomas mais graves e mais característicos da intoxicação pelo paracetamol, que é quadro clínico de insuficiência hepática aguda. Então, olha só, eu tenho hepatomegalia, então dói o hipocôndrio por distensão da cápsula, icterícia, distensão abdominal, vômitos, insuficiência renal. E alguns casos evoluem para insuficiência hepática fulminante e indicação de transplante. Então, pessoal, uma das causas mais relevantes de transplante hepático na infância é a intoxicação por paracetamol. É uma criança que pega o paracetamol e toma os comprimidos, tá? Isso é algo que a gente vê muito na literatura americana. Não vê na literatura europeia. Por quê? Porque o paracetamol é evitado na Europa, né? Justamente porque os europeus falam que o paracetamol dá insuficiência hepática. Já nos Estados Unidos você não vê dipirona, porque os americanos falam que a dipirona, que é uma droga europeia, dá aplasia de medula. Aqui no Brasil, a gente tem os dois e convive numa boa. Então, olha só, paracetamol, quadro hepático, realmente é muito descrito na literatura, principalmente intoxicação na criança. No laboratório, você tem aumento, né, das enzimas, bilirrubinas e TP, né, que é o pedaço da cascata de coagulação que está relacionado aos fatores vitamina K dependentes. Então, esses são as alterações mais importantes laboratoriais. E que, juntando o laboratório com a clínica, tem alguns sinais de pior prognóstico, né? Então, o TP 2 vezes aumentado, bilirrubina acima de 4, acidose, creatinina sérica acima de 3, encefalopatia hepática, tá legal? Então, aqui acima de 3,3, né? Então, pessoal, esses são critérios de pior prognóstico no quadro desse paciente. Antídoto: N-acetilcisteína. Mais eficaz se usado nas primeiras 8 a 10 horas. Você tem um bolus seguido de manutenção que pode vir até em 17 doses. E você vai tirar quando o exame laboratorial mostra que o nível de paracetamol não está mais em quantidade tóxica. E aí você vai poder tirar. Ok? Corrosivos, ácidos e bases fortes. A gente, em geral, lembra de ácido, né? Das aulas de química, de bioquímica. Mas é muito mais frequente a intoxicação exógena pelos álcalis, pelas bases fortes. Por quê? Vários produtos de limpeza pesado têm base forte. E aqui, mais uma vez, muito perigosa a intoxicação exógena das crianças que ingerem produto de limpeza. Por isso que vários produtos de limpeza têm que ficar em lugares altos, sem acesso às crianças, alguns idealmente até em lugar trancado, porque ingestão dessa substância destrói a mucosa do esôfago, do estômago, e aí vamos ver tudo o que pode acontecer. Então vamos lá.
causam lesões graves na mucosa da cavidade oral, esôfago, né? Produtos de limpeza doméstica, acaba sendo uma intoxicação relativamente comum e dá graves sequelas, tá? Os álcalis, que são as bases, acabam dando toda essa lesão da mucosa porque ela dá necrose por liquefação de gordura e dissolução de proteína. Os ácidos causam mais necrose de coagulação. O quadro clínico, pessoal, logo você vai ver que a boca está com dor, eritema, está toda machucada, disfonia por causa da alteração da prega vocal, disfagia. Alguns casos você não encontra lesão oral. Isso não é suficiente para você descartar que a pessoa tenha ingerido, tá? Dependendo da forma como ela engoliu rapidamente, ela poupou a mucosa oral, mas é obrigatório a avaliação de lesão esofágica e do estômago. Se você tem perfuração de tanto que esse ácido ou essa base agrediu a mucosa, você pode ter pneumomediastino e pode ter hematêmese, ok? Esse processo, você vai lá no pronto-socorro, na fase aguda, salvar a vida da criança, salvar a vida do adulto. O problema é o que acontece depois, porque toda aquela lesão da mucosa vai sofrer uma cicatrização e uma estenose com estreitamento anatômico. Então eu lembro do meu internato, né, na faculdade de medicina, passando na pediatria, a gente receber crianças que tinham ingerido base forte de produto de limpeza e que vinha no ambulatório de meses em meses para dilatação esofágica. Então, você tem uns kits em que ele vai passando a cada vez que a criança vem, um com calibre maior para tentar ir dilatando novamente o esôfago da criança, tá? Laboratorialmente, então, você vai pedir, né, avaliação eletrolítica, gasometria, coagulograma e não esquecer da endoscopia digestiva para avaliar a mucosa do trato gastrointestinal. Interessantíssimo na parte do tratamento, contraindicação de carvão ativado e lavagem gástrica. Por quê? Por causa da sonda, né? O perigo de você tentar passar uma sonda às cegas é perfurar o esôfago. Então você não usa carvão ativado ou lavagem gástrica, você faz uma hidratação vigorosa, dá bloqueador H2, os corticoides podem ajudar nas lesões por álcalis, por bases fortes. Então metilprednisolona 1 a 2 mg por quilo EV e você vai tratar as estanoses com dilatação endoscópica. Antidepressivos, a gente separa em dois grupos, os tricíclicos, nortriptilina, amitriptilina, tetracíclicos e depois sertralina, né, e os mais novos antidepressivos. Por quê? Porque nesses antidepressivos mais antigos era mais comum intoxicação. Os antidepressivos mais novos, fluoxetina, sertralina, é muito difícil intoxicação, né? Porque precisaria de uma dose muito alta mesmo, eles são muito seguros. Mas esses mais antigos é relativamente comum. O quadro clínico vai ser de uma síndrome anticolinérgica, antiacetilcolina. Então, hipertensão, taquicardia, pele seca e quente, alterações de bloqueio do canal de sódio, então dá muita arritmia. Lembra que todo mundo tomando antidepressivo, o psiquiatra em geral ou o clínico geral faz um eletrocardiograma, pede uma avaliação do cardiologista, né? Porque realmente ele altera a parte ali dos canais de sódio na célula muscular cardíaca e no sistema de condução elétrico. Então, na intoxicação, isso piora muito e tem risco de arritmias fatais. Se tiver tomado uma dose muito grande, ele passa da síndrome anticolinérgica para um bloqueio alfa-adrenérgico. Então agora eu vou ter hipotensão, né? Porque os receptores alfa-adrenérgicos são vasoconstritores. Então vou ter hipotensão importante, agitação, hiperatividade e óbito por arritmia. O eletrocardiograma prolonga os intervalos, prolonga as ondas, tem uma característica interessante do AVR, que aumenta a onda R, ela fica bem importante, né? E aqui sim o tratamento é carvão ativado em múltiplas doses, tá? Para toda intoxicação por antidepressivos. E você pode alcalinizar o sangue, tá? Alcalinização sérica, principalmente indicado se você estiver vendo no monitor a presença de arritmias. Então tá lá o bicarbonato diluído com soro glicosado, colocando 200 a 300 ml por hora, né? E aí você vai monitorando o pH sérico com gasometria, sendo que quando você quer alcalinização sérica, o pH alvo é 7,55, ok? Bom,
Já aqui, os novos antidepressivos, sertralina, fluoxetina, são drogas mais seguras, tá? Então a pessoa tem que ter tomado muito remédio para ter o quadro clínico. Quando tem o quadro clínico, um pouco inespecífico, dor abdominal, diarreia, vômito, alteração da consciência, confusão, convulsão e pode vir a ter coma, tremores, incoordenação, mioclonias, né? Que mais? Do sistema nervoso autônomo, né? Variação, labilidade da pressão arterial, salivação, calafrio, taquicardias e de complicação a hipertermia. Hipertermia é interessante marcar como um quadro que acontece aqui nos serotoninérgicos, tá legal? Pode ter coagulação intravascular disseminada, isso quadros clínicos mais graves em que chegou muito tarde. Mais uma vez, o carvão ativado é o melhor tratamento, idealmente em 1 hora antes da ingestão, né? E existe até uma antagonista da serotonina, mas é raramente necessário, raramente utilizado, né? Que chama-se ciproheptadina, tá? Mas em geral, o carvão ativado e as doses ingeridas em geral são pequenas, não necessárias para ter um quadro clínico grave. Ok? Anticonvulsivante. Bom, dos anticonvulsivantes, o mais comum que a gente acaba tendo no pronto-socorro, intoxicação, fenobarbital, fenitoína, ácido valproico, carbamazepina. Todos eles têm metabolismo hepático, todos são, né, depressores do sistema nervoso central, alteram função cerebral, cerebelar, vestibular, então ataxia, nistagmo, diplopia, né, tontura, náusea, vômito, aí mais inespecífico, né? O tratamento, carvão ativado em múltiplas doses, porque em especial os anticonvulsivantes, tem vários que têm uma liberação mais prolongada, então várias doses de carvão ativado, quelante universal, né? E eu posso usar carbamazepina, né? Bicarbonato, se a intoxicação for para carbamazepina, então, se foi a carbamazepina e você tem na monitorização a ocorrência de arritmias, você vai usar o bicarbonato de sódio. E se você a intoxicação for por fenobarbital, alcalinização de urina para tentar a excreção. Isso lá na aula de intoxicação exógena, parte geral, também está descrito lá nas condutas, né? Uma ou outra droga responde melhor à alcalinização de urina. No caso aqui, o fenobarbital, dentro do capítulo específico dos anticonvulsivantes. Benzodiazepínico, né? Ansiolítico, tá lá. Muito prescrito, muito utilizado por vários pacientes. Então, a intoxicação exógena por benzodiazepínicos é frequente no pronto-socorro, em geral associada à tentativa de suicídio, tá? Então, vamos ver. Temos os de longa duração, os de curta e os de ultra curta. Então, longa duração, diazepam, clonazepam, curta, lorazepam, alprazolam e ultra curta, midazolam, né? Em geral, os pacientes vêm com intoxicação por diazepam ou clonazepam, lembrar que eles têm uma ação prolongada, então precisa de uma vigilância contínua. Todos são bastante depressores do sistema nervoso central, então lógico, vai ter que garantir ali via aérea, tomar cuidado, sonolência excessiva, depressão respiratória, hipotensão, né? Maior gravidade quando essa intoxicação foi acompanhada por uso de outras substâncias depressoras do sistema nervoso central. O que acontece muito, vários desses pacientes tomando ansiolítico também ingerem álcool, eventualmente, mesmo sabendo que não pode tomar associação. Pior ainda, se for tentativa de suicídio, em geral vem o uso do benzodiazepínico junto com intoxicação alcoólica. Então aí sim o quadro é muito mais grave. Bom, lavagem gástrica, carvão ativado, garantia via aérea em vários pacientes é necessário, porque ele está sedado. Agora, aqui tem um antagonista específico, que é o flumazenil. Está ali destacado com outra cor para vocês. Então, alguns destes têm antagonistas específicos e a gente vai reforçar. No caso do benzodiazepínico, isso é clássico, flumazenil. Tem início de ação imediata, né? Você tem aqui as ampolas, cada ml tem 0,1 miligrama. Você começa com 0,1 miligrama e vai repetindo a dose. Em geral, não ultrapassa 3 miligramas, ok? Não ultrapassa 6 ampolas. Beta-bloqueador não é uma droga muito frequente da gente pegar no pronto-socorro com intoxicação, mas quando acontece, o quadro clínico é importante,
porque ele tem uma excelente absorção via oral e age muito rápido. Além de todo o quadro cardiovascular, que todo mundo lembra, o beta-bloqueador é uma droga carro-chefe, né, dentro da cardiologia, então bradicardia, hipotensão, ele dá quadros neurológicos, porque vários beta-bloqueadores ultrapassam a barreira hematoencefálica. Lembrem-se que beta-bloqueador é usado na profilaxia de enxaqueca também, né? Então, no laboratório, você vai ter hipoglicemia, isso é muito bem marcado, hipercalemia, acidose metabólica, em geral, quando o paciente está hipotenso ou quando chegou a ter convulsão. As alterações eletrocardiográficas, claro, são as mais claras, são as que mais evidenciam a intoxicação pelo beta-bloqueador, né? Então eu vou ter prolongamento das ondas e dos intervalos e os bloqueios AV, né? Porque o beta-bloqueador diminui a passagem ali no nó atrioventricular. Então BAV de primeiro grau, que é o aumento mais de 5 quadradinhos, né, do intervalo PR, mais de 200 milissegundos. Bloqueio AV do segundo grau, algumas ondas já não são conduzidas para o ventrículo, né? E o BAV total. Aqui, pessoal, a gente chama de bloqueio AV medicamentoso. E se for um paciente que chega com BAV total, por exemplo, esse paciente que tem a indicação de passar um marcapasso transvenoso temporário, porque o bloqueio AV é medicamentoso. Então vai passando o efeito da intoxicação e você vai desmamando ele do marcapasso. Em geral, não é necessário marcapasso definitivo. Vai dar distúrbio de condução intraventricular, então bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo. Cuidado com a lavagem gástrica, totalmente diferente lá na intoxicação por ácidos e base, que o risco era perfuração. Aqui o risco é estimular o reflexo vasovagal e piorar bradicardia e hipotensão, ok? Claro que quando der insuficiência respiratória, fornecer oxigênio, garantir via aérea, né? Na hipotensão e bradicardia, atropina, o marcapasso que eu já falei, agentes vasoativas, ficar seguindo a glicemia capilar, né, com o destro e dar a glicose para repor hipoglicemia. Agora aqui também tem um antídoto específico, que é o glucagon. Então, intoxicação por beta-bloqueador, vamos lembrar do glucagon. Está aqui, as ampolas de 1 ml, 1 miligrama, você começa com 5 miligramas e vai repetindo até você ter a resposta e pode deixar em bomba de infusão contínua também, ok? Em casos graves, existe uma solução utilizada chamada solução glicose com insulina, tá? Cuidado dos livros de UTI que vocês utilizarem, porque as diferentes escolas de medicina dão nome diferente para isso aqui. Tem escola que chama de solução polarizada, tem escola que chama de solução polarizante. E ainda, não é o caso aqui, mas tem outras condições na UTI que você pode usar glicose com insulina com potássio. Então, toma cuidado com esse nome, às vezes em livro, solução polarizada, solução polarizante. No caso aqui, glicose com insulina para o beta-bloqueador e gluconato de sódio. Bloqueador de canal de cálcio também vai dar um quadro específico, náusea, vômito, depressão central. Mas lembrar que a gente tem que diferenciar os bloqueadores de canal de cálcio em dois grupos, os chamados não dihidropiridínicos, que é o diltiazem e verapamil, usados na arritmia, tá, pessoal? E os dihidropiridínicos, né? Então, se você tiver um paciente que usou não dihidropiridínico, diltiazem e verapamil, eu vou ter casos de bradicardia associado mais importantes. Se eu tiver um paciente que usou dihidropiridínicos, né, aí eu vou ter quadro mais de hipotensão. E o contrário, taquicardia reflexa, tá certo? Então, tomar cuidado com o tipo de beta-bloqueador que o paciente utilizou. Laboratorialmente falando, usou bloqueador de canal de cálcio, eu vou ter alterações similares ao do beta-bloqueador, e como ele inibe a liberação de insulina, uma coisa que diferencia do beta-bloqueador é que lá no beta-bloqueador eu tenho hipoglicemia, aqui eu tenho hiperglicemia, ok? Uma divisão dos dois. Também tem um tratamento específico, gluconato de cálcio, né? A 10%, diluído em soro fisiológico, a gente pode repetir as doses e vai ajudar a tratar a intoxicação pelo beta-bloqueador. Mais uma substância,
cocaína e simpaticomiméticos. Então, pessoal, a gente sabe que essas substâncias vão ativar o sistema nervoso autônomo simpático, né? Exemplo, anfetamina, efedrina, cocaína, né? Que podem ter sido utilizadas propositalmente e chegar a nível tóxico. E vamos lembrar também da ingestão de pacotes para tráfico, né? As pessoas chamadas de mulas. Mais um caso legal de contar no pronto-socorro. Então, pessoal, infelizmente, esse é um caso triste, mas acontece de pessoas que fazem o tráfico de drogas ingerindo pacotes fechados com cocaína, tá? Eventualmente, algum desses pacotes se rompe no trajeto desta pessoa. E aí ele tem uma absorção maciça de cocaína e faz uma intoxicação exógena simpático-mimética. Tá legal? Essa pessoa, em geral, passa muito mal. No aeroporto, né? O pessoal já sabe que isso pode acontecer, faz um raio-x e vê os papelotes de cocaína no trato gastrointestinal. O objetivo desse traficante era chegar no destino, evacuar os pacotes de cocaína, limpar das fezes e vender a cocaína, tá? É assim que eles fazem esse tráfico. Só que como rompeu, eles vão para o hospital, lógico, ficam na UTI, né? São pacientes que estão no leito de UTI algemados, em geral, com alguém da Polícia Federal acompanhando o caso 24 horas, alternando turno, e o pessoal da UTI tem que colocar fralda, recolher as fezes e, junto com a polícia, ir contando os pacotes de cocaína, porque configura o tráfico de drogas, então é super cuidadoso. Alguns desses pacientes vêm a óbito. Qual que é o quadro clínico na intoxicação por cocaína? Náusea, vômito, cefaleia, palpitação, ansiedade, nervosismo, fasciculações e, pessoal, uma grande variedade de emergências cardiovasculares. Então, quem teve uma ingestão muito grande de cocaína pode ter vários tipos de taquiarritmia, na verdade, qualquer tipo de taquiarritmia, fibrilação atrial, flutter, né, taquicardia ventricular, hipertensos. Então eles fazem crises hipertensivas com edema agudo de pulmão, secção aguda de aorta, acidente vascular encefálico e, claro, podem vir até a morte súbita. O eletrocardiograma vai ser monitorado continuamente pelo risco das taquiarritmias, né? Pode ter supra e infra de ST, distúrbios de condução. O raio-x de tórax, né? Pode chegar a demonstrar congestão pulmonar até edema agudo de pulmão, como eu falei, seria uma emergência hipertensiva, né? E o screening qualitativo de urina é suficiente para confirmar o diagnóstico, se for necessário. Qual é a droga ou agente de escolha para conseguir controlar os sintomas simpático-miméticos? Benzodiazepínicos. Chegou no pronto-socorro, intoxicação por cocaína, tá taquicárdico, tá hipertenso, vai ter hidratação vigorosa, monitoração hidroeletrolítica. Agora, vai ter, né, o tratamento da complicação, se fizer edema agudo de pulmão, se fizer alteração, né, anginosa, assim por diante. Agora, tratamento, destacado em outra cor para vocês, benzodiazepínico, tá? É o agente de escolha, ele diminui descarga adrenérgica, agitação, ansiedade. Cuidado, pessoal, com uma pegadinha de prova. A gente fala de cocaína, a gente lembra de taquicardia e a gente tem, né, na verdade tem o impulso de querer dar beta-bloqueador, mas ele está totalmente contraindicado, tá certo? Por quê? Porque se você der um beta-bloqueador, tem o receptor beta-2 no vaso, tá? Que ele é vasodilatador. Então, se você der o beta-bloqueador, você acaba com o efeito do beta-2 e já está muito estimulado os receptores alfa, tem uma vasoconstrição, piora a hipertensão desse paciente. Então, como é que eu trato as complicações? Nitroglicerina EV, sempre que eu tiver emergência hipertensiva associado à síndrome coronariana aguda, a nitroglicerina é preferível pelo seu efeito na coronária e no edema agudo de pulmão. Apesar de que no edema agudo de pulmão pode ser nitroprussiato de sódio também. Nitroprussiato de sódio
é o mais indicado quando eu tenho emergência hipertensiva com secção aguda de aorta ou acidente vascular encefálico. E lidocaína se tiver arritmia ventricular, taquicardia ventricular. Próxima droga, digoxina. A digoxina, em geral, você pega no pronto-socorro as intoxicações por usuários crônicos de digoxina. Porque já tem vários trabalhos da cardiologia mostrando que o correto era dosar o nível de digoxina sérico. E vários pacientes acabam estando perto do nível tóxico, ou já tendo o nível tóxico. Se a intoxicação for elevada, a gente vai ter, em geral, pacientes crônicos que usam, a excreção é renal e super demorado, e aí ele vai ter náusea, vômito, diarreia, delírio. E no sistema cardiovascular, hipotensão, bradicardia e síncope é o que chama mais atenção. Lembra que o digital é utilizado para controlar a resposta ventricular na fibrilação atrial crônica de pacientes com ICC? Então, intoxicação por digoxina, sintomas vão dar sintomas inespecíficos, né? Alguns que chamam a atenção é a visão borrada e percepção alterada de cores, e na parte cardiovascular, bradicardia e hipotensão. Em casos de intoxicação mais aguda, o potássio sobe, nos pacientes crônicos, o potássio está baixo, tá? Hipopotassemia. No eletrocardiograma, a intoxicação digitálica adora dar arritmias ventriculares. Então, você, em geral, pega no pronto-socorro bigeminismo, taquicardia ventricular não sustentada, taquicardia ventricular, mas ele pode dar várias coisas, né? Ele pode dar bloqueio AV, bradicardias, arritmia sinusal. Como eu falei, o bigeminismo é muito típico, né, do eletrocardiograma. E ela dá aquela alteração do segmento ST. Lembra? Que a gente chama de strain do V5, V6, que é a onda em pá de pedreiro, da intoxicação digitálica. O tratamento carvão ativado, em geral, é suficiente. Existe um anticorpo antidigital, né? O Digibind, na verdade. E a gente usa quando eu tenho arritmias graves associado a potássio elevado, portanto, intoxicação mais aguda, tá legal? Aí você pode usar o Digibind. Perfeito? Mais um. Inseticidas. Organofosforado e carbamato. Pessoal, isso daqui é outro que é bastante frequente. O que a gente pode diferenciar um do outro, né? Bom, vamos primeiro, os dois também foram explorados lá na nossa aula de intoxicação exógena, né? Dentro das síndromes colinérgicas. Os organos fosforados dão uma inibição irreversível da enzima acetilcolinesterase. Então eu tenho uma síndrome colinérgica que ela é bastante duradoura, casos graves. Então olha quais são os inseticidas que tem. Paration, malation, gás sarin, tá certo? São efeitos prolongados, semanas a meses, porque é uma inibição irreversível. Raro de você encontrar no pronto-socorro intoxicação por organofosforado. O que a gente mais encontra é por carbamato. No carbamato, eu tenho uma inibição reversível, que é os inseticidas domésticos. Então, veneno de rato, né? E o efeito dura no máximo 2 dias, porque a inibição é reversível. Então, são quadros mais brandos, tá bom? Bom, em qualquer um deles, carbamato ou organofosforado, eu tenho aumento da acetilcolina, né, no neurônio pós-sináptico. Então, eu vou ter efeito nos receptores nicotínicos, que são não sustentados, então eles são de curta duração, e muscarínicos. Eu vou ter as duas estimulações, nicotínica e muscarínica, tá legal? As nicotínicas no gânglio parasimpático, né? E aqui, muscarínico no sistema nervoso periférico. Acontece que quando você tem um predomínio de efeito colinérgico muscarínico, a gente tem náusea, vômito, incontinência, aumento de secreção brônquica. Esse é um dos mais característicos, pessoal. Aumento da secreção brônquica, broncorreia, salivação intensa.
Quando eu tenho um efeito dos receptores nicotínicos, que ele dura menos tempo, eu tenho um sintoma que parece adrenérgico, taquicardia, hipertensão, fasciculação, mas em geral não se sustenta, tá? O tratamento inespecífico, lavagem gástrica, carvão ativado, e aqui eu tenho 2 antídotos de novo. Atropina, quando eu tenho quadro clínico predominantemente muscarínico, exemplo, broncorreia. Então, o mais clássico, pessoal, o que mais cai nas provas é intoxicação por carbamato, inseticida domiciliar, com manifestação muscarínica, broncorreia, e você dá atropina. Se você tiver predomínio de sintomas nicotínicos, o antídoto é a pralidoxima. Ok? Metanol e etilenoglicol. Aqui tem uma outra história clínica. Poxa, metanol? Como é que alguém vai se intoxicar por metanol? Pessoal, em lugares simples, que vendem bebidas abertas, quer dizer, não é uma latinha fechada, não é garrafa fechada, pode existir mistura do álcool etílico, etanol, com o metanol, tá? O metanol, se vocês lembrarem da clínica orgânica, ele, quando metaboliza, vira um ácido forte. O etanol vira um ácido fraco, o ácido acetoacético. Então, se você pegar o álcool de uma bebida normal, bebida legalizada, ele vira vinagre. Se você pegar esse álcool, a hora que ele se oxida, que ele é metabolizado, ele vira um ácido fórmico, um ácido forte. Esses lugares que vendem bebidas batizadas, dependendo da quantidade de metanol que ele coloca, ele gera um quadro gravíssimo de intoxicação. Outro quadro clínico que pode acontecer, que a gente já recebeu também no pronto-socorro, quando eu estava na residência de clínica médica, tá? Né? Antes da residência de cardiologia, é um paciente que já estava alcoolizado e foi num posto de gasolina, pegou a bomba de álcool e tomou. Então, foi chamado o SAMU, foi trazido para o hospital, a gente sabia que ele tinha ingerido metanol. Acontece que esse metanol vira formol como aldeído na primeira fase da metabolização e vira o ácido fórmico que é forte. Então dá uma gravíssima acidose metabólica. Gravíssima, né? A intoxicação por metanol e etilenoglicol sempre deve ser suspeitada em paciente que chega grave, comatoso, e você faz a gasometria, eu tenho acidose metabólica intensa, pH de 6,9, pH de 7,0 para baixo, assim por diante. Quadro clínico, totalmente rebaixado, toxicidade de retina, várias vezes depois de recuperado o paciente perde a visão, convulsão e coma, tá? Os pacientes que não tomaram tanto metanol e que chegam podendo referir os seus sinais e sintomas, né? Os seus sintomas, aliás, podem referir visão borrada, né? Você avalia que a pupila está fixa e dilatada, edema da retina, hiperemia do disco óptico e alguns deles já chegam com perda de visão. Ok? Lesão renal é bastante significativo, né? E ela está caracterizada na avaliação laboratorial como uma acidose metabólica com anion gap aumentado e gap osmolar, que indica, por essa diferença de osmolaridade, que houve uma intoxicação exógena. Tratamento, pessoal. Agora é outra curiosidade muito grande e é interessante para vocês gravarem para a prova. Antídoto da intoxicação por metanol é o etanol, é o álcool etílico endovenoso. Alguns de vocês talvez nem soubessem, mas tem ampolas de álcool etílico para a gente poder dar na veia dos pacientes. Então vamos lá. Primeiro, suporte da acidose metabólica. Você vai ter que dar bicarbonato quando o pH for menor que 7,0. E o antídoto é o álcool. Como é que você faz? Você pega álcool a 100% e eu lembro desse tratamento do paciente. O paciente foi na sala de emergência, foi entubado por rebaixamento do nível de consciência. A gasometria dele, pH de 6,9, foi dado bicarbonato e foi preparada uma solução
com álcool a 100%. Então você pegou as ampolas de álcool, diluiu numa proporção 1:10, fez bolos e manteve 1 a 2 ml quilo-hora. Ou seja, o paciente recebe álcool em bomba de infusão contínua pela veia. Por quê? Porque o fígado prefere muito mais o álcool do que o metanol. E se ele diminui a metabolização do metanol, ele diminui a velocidade de formação de um ácido forte. Então é assim que você salva a vida do paciente. O fígado vai metabolizando o álcool etílico, né? E aí ele impede a metabolização do metanol, ou pelo menos ele diminui a velocidade. E conforme ele vai metabolizando o metanol, cai o pH, você repõe bicarbonato. E assim você vai sucessivamente fazendo, tá? Você vai controlar a concentração sérica do etanol, tem que ficar acima de 100 mg por decilitro, e você vai mantendo, né, esse paciente. Hemodiálise, quando, mesmo você repondo bicarbonato e hidratando, a acidose metabólica está refratária, piora o quadro, né? Intoxicação é muito grave, ele já evolui para piora de função renal, que acontece mais com etilenoglicol, né? E as concentrações séricas são potencialmente fatais. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono também a gente, né, acaba vendo várias vezes, é tema de tentativa de suicídio em filmes, né? Então o paciente acaba ficando num lugar fechado com um veículo ligado de combustão e produz o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele é rapidamente absorvido pelos pulmões, se liga à hemoglobina com uma afinidade 210 vezes maior do que o oxigênio, e aí a hemoglobina sem oxigênio causa hipóxia tecidual. Se os pulmões estiverem na pressão atmosférica, demora 6 horas para metabolizar o monóxido de carbono. Se você der oxigênio a 100%, cai para 1 hora, né, entre 40 e 80 minutos. Se for uma câmara hiperbárica, cai para 30 minutos. Quadro clínico: dispneia, cefaleia, labilidade emocional, vômito, diarreia, e evolui para confusão, distúrbios de campo visual, rebaixamento do nível de consciência. O fundo de olho mostra engurgitamento venoso, papiledema, atrofia de nervo óptico. Coloração de cor framboesa da pele, isso de vez em quando é descrito em questões. Alteração da cor da pele mucosa, né? Com oximetria de pulso e PaO2 normais. Acidose metabólica grave, aumento de lactato, e você pode fazer a dosagem de carboxihemoglobina. De acordo com a fração de carboxihemoglobina que você vai dosar, a gente tem a gravidade do quadro, tá? Então, menor que 20 é leve, 20 a 40 é moderado, 40 a 60 é grave, e assim por diante. Tratamento. Qual que é o antídoto da intoxicação por monóxido de carbono? Oxigênio. Em casos leves, máscara de oxigênio vai ser suficiente. Em casos graves, intubação orotraqueal e FO2 de 100%. Ok? Opioides. Bom, dão efeitos analgésicos, euforizantes, sedativos. Em geral, os opioides que vêm com a intoxicação são codeína, morfina, fentanil, heroína. Quadro clínico: disforia, reação de ansiedade, medo e um dos achados clínicos mais significativos, miose. É achado bastante importante. Pode ter edema agudo de pulmão. Também aqui, na intoxicação por opioide, existe um antídoto específico, naloxona. Então, mais uma vez, está destacado com outra cor, para vocês gravarem, aqui também tem, apesar de que você vai utilizar as condutas gerais. Mas eu tenho um antídoto específico. Salicilatos. Ácido acetil salicílico, aspirina, como é uma droga muito utilizada pelos cardiopatas, pelas pessoas com dores osteomusculares, também acaba chegando em pronto-socorro, como intoxicação exógena. Elas estimulam o centro respiratório, inibe plaqueta, claro, um antiagregante plaquetário, e aumentam o metabolismo, né? Quadro clínico e laboratorial: náusea, vômito, taquicardia, febre, letargia, confusão, acidose metabólica com onion gap e cetose, e
acidose respiratória associada à acidose metabólica, né? Perdão, alcalose respiratória associada à acidose metabólica, ok? Por conta da taquipneia. Então são distúrbios mistos que vão acontecer. Ele é um ácido, vai dar acidose metabólica, quando der taquipneia, vai dar alcalose metabólica associada. Lavagem gástrica, carvão ativado, tratamento inespecífico também, hidratação importante com alcalinização. E casos graves, hemodiálise, isso também está descrito lá na nossa aula de condutas gerais das intoxicações exógenas. Ok, pessoal? Muito bom. Então essa foi a abordagem específica de alguns agentes envolvidos nos quadros clínicos mais comuns das intoxicações exógenas. Muito obrigado e até a próxima.